Olá, nessa série de vídeos, ainda falando um pouco sobre os comportamentos neuróticos, os comportamentos anormais, nós vamos remontar a ideia da sexologia, já que o nascimento da sexologia ele foi realmente contemporâneo ao próprio nascimento da psicanálise. E Sigmund Freud, o nosso pai, guardião da psicanálise, ele teve um papel importantíssimo, né, já que ele reconheceu sua dívida para com os sexólogos ao publicar em 1905 um dos livros mais polêmicos da psicanálise, que são os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Do mesmo modo, estes fizeram dele um dos fundadores da sexologia. E daí também essa confusão, essa atribuição que se dá a Freud de que tudo para Freud é sexo, né? Tudo se resume em sexo. Não obstante, né, de alguma forma, é muito válido pensarmos que a perspectiva de um e de outros nunca mais seria a mesma, né? Então, ambos tiveram um papel muito importante, tanto sexólogos contemporâneos a Freud, como o próprio Freud para a sexologia. Então, Freud, de alguma forma, ao elaborar uma teoria universal da sexualidade humana, baseada na noção de libido, com a qual transformou efetivamente o significado da oposição entre norma e a patologia, né? Aí a gente começa a estabelecer uma distinção muito clara. Ele acabou distinguindo, teoricamente, sua doutrina de qualquer forma de estudo comportamental. Então, olha que interessante que toda essa contribuição acaba distinguindo a psicanálise de qualquer outra forma de estudo comportamental que existia até então. Assim como ele acabou se afastando também, clinicamente, através do método psicanalítico, de todas as psicoterapias pautadas na ideia de pesquisa ou de conduta, tá? Já que nós não estamos falando que a psicanálise está investigando ideias ou fazendo experimentos, e muito menos, né, de condutas. Na experiência e na teoria psicanalítica, essa noção da sexualidade, ela não designa apenas a atividade, as atividades sexuais e o prazer que dependem do funcionamento do aparelho genital, né? Mas toda uma série de excitações, uma série de atividades que estão presentes desde a infância, que proporcionam um prazer irredutível, a satisfação de uma necessidade fisiológica fundamental, como a própria respiração, a fome, a função de excreção, entre outras tantas, e que se encontram, claro, de alguma forma a título de componentes na chamada forma normal de amor sexual. Então, daí essa confusão, né, como eu comentei, essa atribuição de que tudo para Freud é sexo. Mas nós estamos falando, né, dessa busca do prazer, da satisfação, que vão muito além do falo, muito além, né, do funcionamento do aparelho genital propriamente dito. Então, se nós partirmos aí da visão comum que define a sexualidade como um instinto, isto é, como um comportamento que ele é pré-formado, característico, por exemplo, da espécie, né, não só no sentido da espécie humana, mas de todas as espécies, como um objeto, no caso, o objeto pode ser o parceiro do sexo oposto, e uma meta, né, a união dos órgãos genitais no coito, relativamente fixos, né, perceberemos que ela só muito imperfeitamente explica fatos fornecidos tanto pela observação direta como pela análise. Então, se nós restringirmos a nossa visão a uma mera visão do comportamento sexual pautado numa característica da espécie, numa característica biológico-antropológica do homem, né, isso não consegue dar respostas suficientes dentro de um processo analítico. Agora, Freud, ele acaba ampliando, como nós vimos, essa noção da sexualidade. A clínica psicanalítica, elaborada a partir da experiência do tratamento com os neuróticos, como nós estudamos aí as características das personalidades neuróticas, como que se comportam os neuróticos, como que eles se diferenciam dos psicóticos, nós podemos observar, então, diante de tudo isso, que o estudo das perversões e da sexualidade também infantil, que foi muito polêmico, né? Foi um tema muito polêmico para aquela época, até hoje continua sendo um tema muito polêmico, abrir um caminho para a definição ampliada da sexualidade que Freud
começa a enfatizar, como eu comentei desde 1905, com a publicação do livro Os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, uma leitura que nós recomendamos para todos os nossos alunos e que é mandatória para a nossa formação como psicanalistas. É isso.